No programa passado eu falei aqui com relação aos primeiros passos da equipe econômica, o desafio que ela tem pela frente, que é a questão fiscal, e não para por aí o problema não. A gente viu que o foco central dessa equipe é reduzir despesas e fazer privatizações, através das privatizações, obter recursos para reduzir a dívida pública, que já está em 5 trilhões e 300 bilhões de reais. É um valor muito alto e explosivo, porque não para de crescer. A cada ano, para você ter ideia, ela cresce cerca de 500 a 600 bilhões de reais. É preocupante, sim, e merece um tratamento rigoroso para você botar novamente nos trilhos a economia brasileira. Mas o problema não para na despesa, como vem falando a equipe econômica, como veio falando a equipe econômica do governo Temer. E o principal elemento da equipe econômica do governo Temer, que é o Monsueto Almeida, esse economista, continua no governo do Bolsonaro, Paulo Guedes, na função mais importante do governo Bolsonaro no Ministério da Fazenda, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Portanto, não vejo grandes alterações na política econômica com o novo governo. Vai continuar a mesma ladainha em cima da despesa e num verdadeiro samba de uma nota só, atacando despesa, despesa e despesa, como se isso resolvesse por si só a questão econômica. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se você só quiser tratar o problema das finanças públicas em cima de despesa, você corre o sério risco de não obter resultado nenhum e agravar ainda mais a situação fiscal do país. A equipe do Temer teve 2 anos e meio para resolver, ou pelo menos abrandar a questão fiscal, e só agravou. Ela começou com uma dívida da ordem de 4 trilhões, e a dívida já está em 5 trilhões e 300 bilhões de reais, atingiu quase 80% do produto interno bruto e vai continuar subindo. Só no governo Temer subiu 11 pontos do produto interno bruto, 67 para 78. Mas aí vem a pergunta, então, se não é para controlar a despesa, fazer o quê? Não, é para controlar a despesa sim, com mão de ferro, com muito rigor, com muito critério, mas com muita força, enfrentando os problemas, mas não só. O erro é ficar somente nisso. Porque o principal problema das finanças públicas chama-se juros. Ele é responsável por 82%, marquem esse número. 82% do déficit público é constituído por juros e só 18% pelo chamado déficit primário, que é a diferença entre a arrecadação pública e a despesa pública, exclusive juros. Os juros no Brasil consomem a cada ano 400 bilhões de reais. E aí você tem que ter políticas específicas para reduzir a conta de juros. Ao longo dessa vivência da minha página, eu venho falando em várias propostas para atacar a questão de juros. Não vou repetir aqui porque não vai caber nesse programa. Mas não só os juros e não só a despesa. A principal questão que não está sendo focada é a retomada do crescimento econômico. Aquilo que causa maior dano às finanças públicas é a recessão, porque a arrecadação pública despenca, ela cai uma barbaridade. Nos últimos 4 anos, nós perdemos 1 trilhão e 700 bilhões de reais com perda de arrecadação, pela recessão. Então, se você não tiver uma equipe econômica competente em crescimento econômico, esquece, porque vai, mais uma vez, termos fracasso nessa nova equipe econômica. Porque essa questão é clara que nem água cristalina de fonte.
de perda de arrecadação como principal elemento causador do problema fiscal. A questão fiscal tem que ser atacada em 3 frentes: da despesa, da receita e dos juros. E é isso que eu espero que se faça nessa nova equipe econômica que vem sendo festejada pelo mercado, haja visto o problema da repercussão favorável na Bolsa de Valores. Aí você tem que ter políticas próprias para crescimento econômico, que estão ligadas fundamentalmente a você dar prioridade ao consumo das famílias, porque é a mola mestra do crescimento econômico. Não sou eu que digo isso, isso é reconhecido por todos os que analisam a questão macroeconômica, não só do Brasil, mas em geral no mundo todo. Aqui no Brasil, 2/3 do crescimento econômico é ligado a consumo. Nos Estados Unidos, chega a 70%, e outros países também é dessa ordem. Então, se você quiser fazer crescimento econômico, priorize o consumo. Aí sim, você atinge com muito mais precisão e eficiência a finalidade de melhorar as finanças públicas do país. Então, vamos lá. 3 frentes de ataque necessárias. Primeiro, reduzir a conta de juros. Tem várias políticas para isso. Reduzir a Selic, deixar de ficar com 1,3 trilhão de reais parados no Banco Central, sem render nada, que são recursos do Tesouro Nacional, depositados no Banco Central, que poderiam ser, em grande parte, usados para recomprar títulos, portanto, diminuir a dívida fortemente, e outras coisas mais. Há políticas claríssimas de redução da despesa com juros para recuperar o crescimento econômico, que nós não vimos sendo aplicadas no governo Temer e que a gente não viu no programa do governo Bolsonaro nada a respeito disso. E isso é preocupante. Se você tiver uma equipe craque em crescimento econômico, aí sim muda de figuras. Se essa equipe só for fazer privatizações e controlar a despesa pública, fracasso vai vir com toda tranquilidade. Então, muita atenção, muito cuidado com isso, porque nós todos queremos o bem do país, queremos que as coisas se resolvam o mais rápido possível e que essa chaga social do desemprego vá diminuindo a cada dia que passa para a melhora da questão desse povo tão sofrido, que batalha dá duro, não ganha aquilo que poderia ganhar e está aí, muitas vezes, desocupado, sem poder usar a sua força de trabalho em bem do país. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte o inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.